projetado no telão e os irmãos, poderão acompanhar ali no telão que está projetado. Atos 4, 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Oremos. Pai querido, Pai de amor, usa o teu servo nesta noite, ó Pai, como um canal de bênção. Que a tua palavra nesta noite, ó Pai, ela possa avivar, Senhor Deus, a tua igreja. E que a tua palavra também, ela possa, nesta noite, salvar vidas aqui nesta noite. Usa o teu servo, ó Pai, como um canal de bênção, como um porta-voz da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema da mensagem desta noite: Jesus, a solução para este mundo. Irmãos, nós estamos vivendo, irmãos, eu creio, os últimos dias da igreja na face da terra. Aí alguém pode perguntar, pastor, os últimos dias? Irmãos, 10, 20 anos para Deus é horas para Deus. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, então, uns 20 anos, 30, não sabemos quando Jesus vai voltar, mas a volta de Jesus está próxima. Pode voltar daí 20 anos, daí 30 anos, daí 40 anos, e nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. Irmãos, nós já estamos vendo acontecimentos que apontam para a volta de Cristo Jesus. Acontecimentos no mundo. E eu tenho visto que muitas coisas já estão acontecendo, e esses são os sinais já da volta do Filho do Homem, de Jesus, o Filho de Deus. E o tema da mensagem desta noite é Jesus, a solução para este mundo. Atos capítulo 4, versículo 12, que acabamos de ler, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. No versículo 11 diz que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Mas no 12 diz que ele é a única solução, a única esperança para este mundo. Irmãos, o primeiro tópico da mensagem desta noite é Jesus, a única esperança para a humanidade, para as nações. Jesus é a única esperança. Irmão, nós estamos vivendo, irmãos, dias em que nós estamos, irmãos, vendo o mundo em aflição. O mundo está em aflição. O mundo está em guerra. O mundo, irmãos, está já se preparando para o governo do anticristo. E o mundo também está já se preparando para a volta do Filho de Deus. Irmãos, está acontecendo algumas coisas no mundo, que essas coisas, irmãos, iria acontecer no finais dos tempos. O rio lá, o Mar Morto, né? O Mar Morto. O Mar Morto, irmãos sabem que é aquela região de Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo Senhor Deus, e as águas do Mar Morto, nenhum homem tinha, até poucos dias atrás, visto peixe no Mar Morto. E há uma profecia que o Mar Morto iria ter vida nele. E agora, poucos dias atrás, foi descoberto cardume de peixes no Mar Morto. É uma profecia dos finais dos tempos. Outra profecia, irmãos, é que o rio Eufrates, irmãos, é o rio. Esse rio, ele nascia lá no jardim do Éden. Aquele jardim que o Senhor Deus, ele tirou Adão e Eva após o pecado, lançou eles fora do jardim do Éden, Adão e Eva, e o Senhor Deus colocou querubins no jardim do Éden, e ninguém pode entrar naquele jardim mais, porque o Senhor Deus tirou Adão e Eva por causa da desobediência e do pecado,
e ali o Senhor Deus colocou querubins. E esse rio Eufrates, ele nascia no jardim do Éden, e ele, irmãos, está se secando. E é uma profecia também que haverá uma grande guerra, uma grande batalha no rio Eufrates. E ele está se secando. Irmãos, outro acontecimento, esse acontecimento também, ele está, dizendo que a volta do Filho do Homem está próxima, é porque Israel, eles já se prepararam os utensílios para o terceiro templo. E em breve eles vão construir o terceiro templo. Tudo isso, irmãos, que nós estamos vendo, irmãos, são coisas, são acontecimentos que, quando nós olhamos para a Bíblia e para as profecias da Bíblia, são acontecimentos que apontam para a volta de Cristo Jesus. São acontecimentos que está dizendo para nós que a volta do Senhor Jesus ela está próxima. Também, irmãos, nós estamos vendo guerra. A Ucrânia guerreando contra a Rússia. E agora, até 2025, eu vi alguém falar que pode haver uma guerra entre Estados Unidos e China. E a Bíblia diz que, aproximando a volta do Senhor Jesus, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, as pestes, as doenças estão aumentando sobre a face da terra, tantas doenças no mundo. Quando eu era criança, há 40 anos atrás, a gente não ouvia falar de tanta doença. E as pestes, as doenças estão aumentando. E tudo isso, irmãos, está acontecendo. É cumprimento da palavra de Deus. Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas para tudo que está acontecendo no mundo, Jesus é a solução para este mundo. Jesus é a única esperança para este mundo. O primeiro tópico da mensagem é: Jesus é a única esperança para a humanidade e para as nações. O mundo está sofrendo com guerras, com pandemia, com falta de amor. O mundo está sofrendo com tanta dor, com tanto sofrimento. Mas Jesus é a única esperança para este mundo em pecado, para este mundo perdido. E a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, este mundo, ele jaz no pecado. E Jesus é a esperança para este mundo. Ele é a única esperança. Sabe por quê, irmãos, que neste mundo há uma grande dor neste mundo, uma grande aflição neste mundo, guerras neste mundo, pai matando filho, filho matando pai, doenças neste mundo, a pandemia, cada dia, irmãos, os cientistas descobrem uma outra doença, uma nova doença. Sabe por que tudo isso está acontecendo no mundo? Por causa da desobediência a Deus, por causa do homem ter se rebelado. O homem, ele desobedeceu a Deus. O homem, ele está em pecado. Mas Jesus é a solução para este mundo. Jesus, ele é o único que pode perdoar pecado. É o único que pode, irmãos, que pode abençoar este mundo, que pode, irmãos, acabar com a fome do mundo, com as dores do mundo, com a pandemia do mundo. É Jesus. Irmãos, no passado nós vemos quando o Senhor Deus mandou aquelas 10 pragas lá no Egito. O Senhor Deus, irmãos, ele faz a ferida, ele cura a ferida. Ele mandava a praga e ele mesmo tirava a praga. Nós vemos que ele mandou 10 pragas. E ele mandava a praga e ele depois tirava a praga. Todas as pragas ele fez assim no Egito. É Deus que permite. Deus está permitindo tantas coisas no mundo. Às vezes tem pessoas que acham, será que Deus não está ainda no controle do mundo? Deus está no controle do mundo. Deus não perdeu o controle do mundo. Tudo o que está acontecendo no mundo está sob o controle de Deus. Mas o Senhor Deus está permitindo tantas coisas por causa da desobediência do homem. O homem se afastou de Deus.
Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está afastado de Deus, o homem está longe de Deus, o homem ele precisa de Deus, o homem precisa se converter e se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos. O homem precisa se aproximar de Deus e se arrepender hoje, agora, dos seus pecados. Porque Jesus, irmãos, um dia ele não terá ninguém por inocente, não. Eu ouvi agora, acho que essa semana, eu ouvi em uma igreja, ela fez uma peça sobre o juízo final. E naquela peça, irmãos, estava Jesus, os anjos ao lado do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus julgando as nações nessa peça que eu vi, que eu assisti. E ali o Senhor Jesus estava julgando e chegou ali um pastor, um pregador, pastor. E aquele pastor disse: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor. Em teu nome eu falei novas línguas. Em teu nome, Senhor, eu profetizei. Em teu nome eu orei, Senhor. E muitos enfermos foram curados. E o Senhor Jesus disse assim para aquele homem: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida cristã, irmãos, aqui na terra, nós temos que viver o Evangelho. Combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, assim como o apóstolo Paulo fez, nós temos que fazer. Nós temos que combater o bom combate, nós temos que ser fiel até a morte. Nós temos que perseverar até o fim. Aquele que não perseverar até o fim, irmão, Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Então, irmão, nós somos salvos pela graça, não por merecimento. Mas nós temos que pedir ao Senhor Deus misericórdia. E temos, irmãos, que a cada dia nós temos que viver o Evangelho, temos que dar testemunho, temos que viver uma vida em obediência, temos que viver uma vida longe do pecado. Porque este mundo, irmãos, este mundo a qualquer momento ele vai ser destruído com fogo. Foi destruído nos dias do dilúvio, nos dias de Noé, com o dilúvio, com a água, e agora vai ser destruído com fogo. Mas a Bíblia diz que aqueles nomes que estão escritos no livro da vida, quando Jesus voltar entre as nuvens dos céus, a igreja, que somos nós, a noiva de Cristo Jesus, vai encontrar com o noivo entre as nuvens dos céus. Mas, irmãos, nós temos que estar preparados. Resiste o diabo, meus irmãos, ele fugirá de vós. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa, meu irmão, minha irmã. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, de aflição, num mundo que a Bíblia diz que ele jaz no maligno, mas nós temos que brilhar como astro neste mundo. Nós somos a coluna de Cristo Jesus neste mundo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e ela tem que brilhar. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser santa neste mundo. Porque Jesus ele está voltando e a qualquer momento nós vamos subir. E ali, irmãos, quando aquele pastor chegou diante do juízo final, o Senhor Jesus disse: eu não vos conheço. Naquela peça que eu assisti de uma igreja, um vídeo. Irmãos, nós temos que servir a este Deus, porque Deus não vai ter ninguém por inocente naquele grandioso dia. Não vai ter ninguém por inocente. Aquele que foi fiel até a morte, Enoque foi fiel até a morte, Elias foi fiel. Elias e Enoque não morreram, foram fiéis ao Senhor Deus, ele os trasladou para a eternidade. E a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, a qualquer momento a igreja do Senhor Jesus irá subir. E nós temos que estar preparados. A Bíblia fala que estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Às vezes estarão dois dentro de um carro, um será levado, outro deixado. Vamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Jesus. O segundo tópico da mensagem desta noite, irmãos. O primeiro, Jesus é a única esperança para as nações. O segundo tópico da mensagem desta noite, Jesus é a única esperança para quem está em sofrimento, para quem está vivendo os dias difíceis. Jesus é a esperança.
Segundo as Crônicas 7:14 está escrito assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus, irmãos, é a única esperança para quem está em sofrimento. O mundo, irmãos, há um grande sofrimento no mundo. Nós estamos vendo pessoas se suicidando. Agora há poucos dias eu vi uma senhora na televisão. Ela é sobrinha de uma juíza. E ela pulou de um alto de um prédio e suicidou. As pessoas estão se suicidando, jogando de alto do prédio, outros estão dando tiro na cabeça. Um amigo meu, há pouco tempo atrás, tomou veneno e morreu. E quantas pessoas? Um amigo meu tomou veneno e morreu. Outro amigo se enforcou. Outro deu um tiro na cabeça. 3 colegas, há um tempo atrás. 3 amigos. Um se enforcou, o outro deu um tiro na cabeça e o outro tomou veneno. Agora, há poucos dias atrás, uma mulher no Espírito Santo, uma mulher rica, não faltava nada para ela. Talvez ela tinha um carro do ano na garagem, ou talvez mais de um carro. Talvez a sua conta, irmãos, estava lá uma conta gorda, com muito dinheiro na conta, muito dólares, talvez até dólares, né? E aquela senhora, talvez ela tinha muito dinheiro, muitos bens, mas aquela senhora se jogou de um alto de um prédio. O mundo está sofrendo, as pessoas estão doentes, as pessoas precisam do médico que é Jesus, e o Senhor Jesus não veio para o são não precisa de médico. Aquele que já conhece o Senhor, aquele que já tem o seu nome escrito no livro da vida, não precisa de médico. A igreja, irmãos, que já é salva, não precisa de médico. Quem já é convertido não precisa se converter. Mas Jesus, ele veio para os doentes, para os enfermos. Jesus veio, né, para aqueles que se haviam perdido. Mateus 11, versículo 28, está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus veio para os doentes. E Jesus é a única esperança para quem está em sofrimento, para quem está doente, para quem está deprimido, para quem está com depressão. Jesus é a única esperança. Sabe por que, irmãos, muitos estão morrendo, estão suicidando? Eu conheço várias pessoas que suicidaram, conhecidos meus. Eu conheço, no mínimo, uns 4 conhecidos que se suicidaram. Sabe por quê? Faltou Jesus. Quando falta Jesus no coração do homem, e ele não tem Jesus, aí um probleminha pequenininho, ele acha que é um problema muito grande e se suicida. Às vezes aquela pessoa, ele está passando por uma coisa que para nós não é nada, para ele é um grande problema, é uma grande aflição, é um grande sofrimento, e aquela pessoa chega ao suicídio, porque às vezes ele não tem Jesus, porque ele não tem Jesus. Se tivesse Jesus, ele não agiria tirando a sua própria vida. Se ele tivesse Jesus, ele não tiraria a sua própria vida com a arma, ou com veneno, ou enforcado, não. Ele buscaria Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós estamos vendo, irmão, tantas pessoas em sofrimento, quantas pessoas com depressão, mas Jesus é a solução, Jesus é o alívio, o Senhor Jesus é o bálsamo, o Senhor Jesus é o rios de águas vivas, o rios de água cristalina, e quando este rio passar, né, quando este rio ele entra em nós, ele passa em nós, ele traz o alívio dentro de nós. E o versículo, irmãos, 14, segundo as Crônicas, está escrito assim: se meu povo que se chama pelo meu nome, a humanidade está doente. E o grande hospital que a humanidade precisa é a igreja. A igreja é um grande hospital. Assim como o Hospital São José do Havaí é um grande hospital que cuida do corpo físico, do nosso corpo físico, é um ótimo hospital, é um hospital de referência. A igreja é um grande hospital que cuida da alma, que cuida da nossa alma. E aqui, irmãos, muitas pessoas que estão deprimidas, que estão com ansiedade, que estão com dores,
que estão às vezes até com câncer, com outra doença, aqui recebem a cura, porque o médico dos médicos, Jesus de Nazaré, ele cura todas as doenças. E diz o texto assim: se meu povo que se chama pelo meu nome, o Senhor Deus disse para Salomão, para o rei Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor Deus, ele quer sarar o Brasil. O Senhor Deus, ele quer sarar as nações. O Senhor Deus, ele quer sarar a cidade de Itaperuna. O Senhor Deus, ele quer te curar nesta noite. O Senhor Deus, talvez você veio aqui, talvez com uma enfermidade física ou uma enfermidade da alma. Jesus, ele opera duplo milagre, ele cura o corpo físico e ele cura a alma também. Aqueles 10 leprosos, 9 foram embora sem agradecer, mas o samaritano que voltou e agradeceu a Jesus, além de receber a cura física, ser limpo da lepra, aquele samaritano recebeu a cura espiritual. Ele foi curado espiritualmente, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus o curou. Toda aquela depressão, toda aquela ansiedade, tudo o que tinha na vida daquele samaritano, Jesus ele curou, porque Jesus ele levou sobre si, além de ele levar as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si também os nossos pecados, e aquele samaritano ele recebeu o duplo milagre, cura física e cura espiritual. No mundo, irmãos, existe muitos que estão sem paz, sem alegria, e há muitas pessoas em grande sofrimento, em grande aflição, mas Jesus, ele é a solução, ele é a esperança para a sua vida, ele é o único que pode aliviar o seu sofrimento. Irmãos, como Jesus aliviou o sofrimento de tantas pessoas, o cego de Jericó, ele disse para o Senhor Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus ali deu a vista, a visão àquele cego de Jericó. Aquele cego que não enxergava, e ele clamava para o Senhor, ele clamava, e o Senhor Jesus chegou perante aquele cego, e ele fez aquele cego enxergar, porque Jesus, ele faz mudo falar, cego enxergar, surdo ouvir. Ele faz, irmãos, paralítico andar, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, e hoje ainda ele cura câncer, ele cura AIDS, ele cura aquele que é desenganado pelos médicos no hospital São José do Havaí, ou em qualquer outro hospital ele cura, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo o poder pertence ao Senhor, todo o poder foi dado a ele. Ele cura cego, ele cura surdo, ele cura mudo, ele faz paralítico andar, ele ressuscita mortos. A vida está com o Senhor Jesus, ele é o dono da vida, é ele quem dá vida, é ele quem tira a vida. E todo o poder foi dado a ele nos céus e também na terra. Irmãos, o terceiro e último tópico da mensagem desta noite: Jesus é a solução para este mundo, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. João 14, versículo 6, está escrito: disse Jesus, vamos todos juntos? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única solução para este mundo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Jesus, irmãos, nesta noite, Ele deseja te salvar. Ele deseja escrever o seu nome no livro da vida, nesta noite. Ele não quer que você saia daqui sem salvação. Se você veio aqui na igreja e ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, ou talvez você está desviado dos caminhos do Senhor, Ele quer te salvar se você ainda não aceitou Jesus. Se você não aceitou ainda Jesus, nesta noite Jesus quer te salvar. Mas se você está desviado, nesta noite Ele quer que você volte para casa, volte para a igreja, volte para os braços do Pai. Jesus, irmãos, Ele é a única solução para este mundo, porque Jesus, Ele é o caminho, o único caminho, e não há outro caminho. O único caminho é Jesus, o Filho de Deus.
E em João capítulo 14, versículo 6, está escrito: disse Jesus, eu sou o caminho. Ele é o único caminho, Ele é o verdadeiro caminho, não há outro caminho. O único mediador e intercessor entre Deus e o homem é Jesus. Ele é a única porta, a porta estreita é Jesus, Ele é o caminho estreito. Ele é a porta das ovelhas. As ovelhas, para entrar no céu, precisam de entrar por essa porta que é Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus é a porta, e Ele também está batendo na porta do seu coração. E Ele quer que você abra o seu coração para Ele. Além de Jesus ser a porta, Ele está batendo também na porta do seu coração. E Ele quer entrar, e Ele quer fazer morada, e Ele quer salvar a sua vida. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus, Ele está à porta, Ele está batendo. A porta é do coração do homem. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração para Jesus. Jesus é o caminho, e Ele é a porta, e Ele quer entrar no seu coração. Não saia daqui nesta noite sem Jesus. Não saia daqui nesta noite sem ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus também, irmãos, Ele é a verdade. Não há outra verdade. Jesus, Ele é a única verdade. Jesus é a verdade dos séculos. Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. João 8, versículo 36. Se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade. E Ele quer nesta noite, Jesus, Ele quer nesta noite escrever o seu nome no livro da vida. A única verdade, irmãos, é Jesus. Outros que vieram antes de Jesus são ladrões, salteadores, são falsos profetas, mas Jesus é verdadeiro. Todo o evangelho de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus, e Jesus é a verdade que liberta, que transforma, que salva o homem e que escreve o nome do homem no livro da vida. Jesus também, irmãos, Ele é a vida. Ele tem a vida eterna para você nessa noite. Só Jesus tem a vida eterna, porque Ele é o dom gratuito de Deus. Ele é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Ele deixou a sua glória e veio aqui na terra para te salvar, para escrever o seu nome no livro da vida. E nesta noite o Senhor Jesus, Ele tem para você vida eterna. Não há vida eterna em nenhum outro. Atos 4:12 está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em Buda, não há salvação em Maomé, não há salvação em Alá, não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro Deus da Índia. Não há salvação. O único que pode salvar o homem é o Filho de Deus, aquele que morreu numa sexta-feira, ressuscitou no domingo e vive e reina para todo sempre. E voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Salvação só em Jesus. Sabe por quê, irmãos, que a humanidade está longe de Deus? Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A humanidade está longe de Deus porque falta conhecimento. A humanidade precisa de buscar mais a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer do Senhor. Este mundo, irmãos, ele está longe de Deus. Este mundo está afastado de Deus. Peço a Lorena que coloque, Lorena, Oséias 4, versículo 6. Eu li apenas a parte A, mas eu quero ler com os irmãos todo o versículo. Oséias 4, versículo 6 todo. Sabe por quê, irmãos? Nínive seria destruída aquela cidade, grande cidade de Nínive. Sabe por que Deus não destruiu Nínive? Porque Nínive buscou o Senhor.
Nínive se arrependeu dos seus pecados. Nínive, do rei ao maior ao menor, eles jejuaram, eles clamaram a Deus, os ninivitas, e os ninivitas se converteram e se arrependeram dos seus pecados. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do meu Deus, do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Sabe por que a humanidade, irmãos, ela está indo de mal a pior? Sabe por que a humanidade, irmãos, está indo num caminho? A humanidade, irmãos, está num caminho largo, e a cada dia o homem está mais se afundando no pecado, e a cada dia a humanidade está se distanciando de Deus. A cada dia os homens estão mais praticando o pecado, estão longe de Deus. Tudo que desagrada a Deus, a humanidade está praticando. Sabe por quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Está faltando o conhecimento de Deus neste mundo. As pessoas estão procurando conhecimento na ciência, e nós estamos vendo muitas pessoas estudando, fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, e às vezes não conhece Deus. Às vezes as pessoas nem leem a Bíblia. Às vezes as pessoas não leem um versículo da Bíblia, não tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas são doutores na ciência humana, mas está faltando o conhecimento de Deus no mundo. Por isso que a humanidade vai ser destruída, porque está faltando o conhecimento de Deus neste mundo. Nínive não foi destruída, irmãos, a cidade de Nínive, porque todos os ninivitas, Jonas, ele pregou 3 dias. Primeiro dia, arrependei-vos e convertei-vos. Segundo dia, Jonas, arrependei-vos e convertei-vos. Terceiro dia, Jonas pregou, arrependei-vos e convertei-vos. E todos os ninivitas, do menor ao maior, arrependeram dos seus pecados e se converteram. E o rei disse para os cidadãos daquela terra: todos vocês não vão se alimentar no dia de hoje, nem o gado vai se alimentar, nem nenhum animal, e todos vão buscar o Senhor. Todos ali jejuaram e buscaram o Senhor, e se converteram ao Senhor. E a Bíblia diz que o mal que Deus faria em Nínive, Deus destruiria aquela cidade. Deus não destruiu por causa do arrependimento de Nínive. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus, Ele quer ver em nós. Ele quer ver em nós, ver na igreja. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer ver em nós mudança, santidade. Deus quer ver em nós, a igreja ela tem que, a cada dia, melhorar. A cada dia a igreja ela tem que buscar santidade, consagração, santificação. Tem que obedecer mais a Deus a cada dia. E o Senhor Deus, Ele espera de nós, de todos nós aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo está chamando por Deus, nós estamos invocando Deus. E o Senhor Deus, Ele diz assim no final do versículo: então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Ele quer perdoar. Nessa noite Ele quer te perdoar. Ele quer te perdoar, Ele pode te perdoar, porque Jesus é o nosso advogado. E Ele pode nesta noite perdoar os seus pecados, todos os seus pecados. E sarar o nosso Brasil, e sarar as nações. E Ele quer sarar o Brasil. Jesus é o médico dos médicos, Ele quer sarar. Ele quer sarar o Brasil, Ele quer sarar as nações. Mas que haja um grande quebrantamento em nosso país, que haja um grande quebrantamento em nossas nações, no mundo. Que o mundo possa se converter, se arrepender e buscar a face do Senhor nosso Deus.
Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não se converteu ao Evangelho, ou se há alguém aqui nesta noite afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.